Bom dia, sexto ano, tudo bem? Esperamos que sim, né? Então vamos dar continuidade aí na nossa segunda aula, tá? Pra gente ver se a gente consegue estar fechando logo então o conteúdo sobre as fábulas, né? Tá? Lá no livro de vocês nós temos bastante exercícios, né? Que é o qual eu vou trabalhar com vocês hoje. Prometo que hoje eu vou caminhar um pouco menos, tá? Então, gente, acompanhe a leitura, pegue o livro lá na página 22, tá? Então aqui, como eu já expliquei para vocês, a gente não tem o texto todo, é somente um fragmento. O que é um fragmento? Uma parte do texto que é retirada, tá? Então lá nós temos a fábula a seguir, a Assembleia dos Ratos, tá? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês, né, para ficar um pouquinho mais dinâmico, né, a leitura aí. Aí vocês podem estar acompanhando. Certa vez, os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato, que morava na vizinhança. Foram muitas propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema. Até que uma ratazana esperta teve a ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviremos o sino e fugiremos a tempo. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem, agora só resta escolher um dentre nós que vai amarrar o sino no pescoço do gato. Os ratos foram saindo de fininho com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço, eu não sou canhoto, eu não enxergo muito bem, até que não sobrou nenhuma na sala. Moral, fácil é falar e fazer, tá? Então, gente, você sabe que a principal característica das fábulas, tá? É o quê? A moral no final, tá? Lembra que eu expliquei pra vocês? Vai ter um espacinho e aí logo embaixo vai estar dizendo lá, moral da história, certo? Então, qual que é a moral dessa história, né? Falar é fácil, agora põe em prática, né? Vamos praticar, vamos fazer, você faz. Então, assim, eu não posso, o que isso quer dizer, né? Muitas vezes eu me pôr no lugar do outro e não ficar julgando a outra pessoa, né? Ah, porque você é isso, né? Aí, a partir disso, vai gerando outros problemas, né? Muitas vezes gera até um bullying, tá? Principalmente, né, a gente que trabalha com mais alunos e tudo mais, vocês, né, trabalham em sociedade dentro da sala de aula, tá? Então, assim, por que eu vou tirar sarro? Por que eu vou falar? Mas e será que eu consigo fazer? Né? Então, esse aqui é um pouquinho para vocês pensarem, tá? Principalmente nessa época agora a gente está vivendo, né? A gente vê muitas vezes na televisão, na internet e tudo mais, as pessoas criticando o porquê disso, por que não fazer assim, o porquê fazer assim, não dessa forma, tá? Então, são tentativas que as pessoas estão tentando nesse momento, né, fazer para que a nossa vida não pare totalmente, né, porque é uma situação complicada, é uma situação difícil. Então, né, vamos tentar ajudar, no caso vocês colegas, né, estão estudando em casa, tá? Ah, tem um colega lá que não entendeu, vamos tentar ajudar, gente, certo? A gente tá vendo aí, vamos criar um grupo aí pro sexto ano, né? Vai ficar mais fácil pra gente tirar dúvidas. Ah, professora, aí, né, não entendi isso, vamos fazer dessa forma, como que é esse exercício, tá? Pra gente estar trabalhando e ajudando um ao outro nesse momento complicado, tá? Então aí essa é uma fábula, né, também do Êxodo, né? Então a fábula O Pastor e os Lobos, que está na página anterior, tá? As personagens são pessoas, né? Porque o pastor é quem? É uma pessoa, quem conduz, né, as ovelhas, tá? E o segundo personagem então, são os lobos, né? Como vimos, então, esta fábula está lá na página 17. Já nessa fábula aqui, Assembleia dos Ratos, tá? Os personagens são animais personificados, não tem nenhuma pessoa. Então, o que é? Lembra que na aula passada eu expliquei, tá? É quando a gente dá vida, né? Para um animal ou para um objeto, tá? Eu posso simplesmente escrever uma fábula sobre o lápis e a borracha, tá?
E aí qual é a principal característica? Eu vou ter uma moral e eu vou personificar, como se esse lápis e essa borracha, né, tivessem vida, como um ser humano, tá? Por exemplo, o animal ele tem vida, né, a vida dele, mas não uma vida, né, igual à do ser humano, tá? Então a gente personifica, tá? Faz com que, digamos lá, o meu rato fale, né? A minha parede tem a boca, tá? Então eu posso, na fábula, eu posso criar esses recursos, tá? E aí o que vocês vão fazer, tá? Exercício A, B e C, tá? Qual é a principal característica dos ratos? E a principal característica do gato na fábula, tá? Assembleia dos Ratos. O que é a característica principal? Né? Tiveram a ideia de colocar o sino lá no pescoço do gato, mas o que aconteceu? Todo mundo tinha medo, tá? Então o medo é uma das principais características dos ratos, tá? Um tinha medo de chegar perto, um tinha medo de, eu sou canhoto, eu não consigo, né? E que ensinamento é possível tirar da moral dessa fábula? O que você conseguiu, tá, gente? Como são de interpretação essas questões, tá? Então não tem problema nenhum, é pessoal, tá? Você lendo o texto, leu a moral, o que você conseguiu entender sobre, tá? Esse texto, essa moral, o que ela traz de bom para sua vida, tá? E nessa fábula há um antagonista. Você vai identificar ele e justificar a classificação dele, tá? Já vou explicar para vocês o que é um protagonista e um antagonista, tá? Qual é a diferença entre esses dois, certo? Então, vocês vão fazer exercício A, B e C da página 22, tá? O exercício 10 da página 23, tá? Você vai fazer o quê? Comparar as fábulas, a Assembleia dos Ratos, e a outra, na página 17, o Pastor e os Lobos, tá? Você vai levar em consideração os questionamentos propostos abaixo. Então, o Pastor e os Lobos, a Assembleia dos Ratos. Quem são os protagonistas da história? Da primeira e da segunda, tá? Então, aqui, o Pastor e os Lobos. Quem que é o protagonista? Tá? O pastor. E lá na Assembleia dos Ratos, os ratos, tá? Então, vocês vão fazer uma comparação entre as duas fábulas e descrevendo aqui conforme que está sendo pedido, tá? Fazer também na página 24, tá? O exercício 11. Ali tem uma observaçãozinha falando sobre a sequência cronológica. O que é a cronologia, tá, gente? É quanto ao tempo, tá? Aonde que se passa essa história, certo? Tá? Qual é esse tempo? Fala-se muito nas histórias do tempo e o enredo, tá? Então, o espaço, a sequência cronológica, né? É a ordem linear dos acontecimentos. Começa já lá quando os ratos têm medo, começa a história dizendo que os ratos têm medo de amarrar o sino no pescoço do gato, ou tem uma ordem? Começa eles tendo a ideia, expondo essas ideias para depois, né, uma sequência de ideias para chegar lá no final da história e ver que eles tinham medo de colocar o sino, né, no pescoço do gato, tá? Então aqui está explicando, tá, o que é a sequência cronológica. É a ordem linear dos acontecimentos de uma narrativa, localizados no tempo, tá? Entre esses acontecimentos existe uma relação de causa e efeito, tá? O que é essa causa e efeito? Se eu colocar o sino ou se eu não colocar o sino, o que vai acontecer e o que não vai acontecer, tá? Aí vocês vão resolver exercício 11, vocês vão estar ligando, né, colocando a ordem, colocando a ordem correta de 1 até a 4, qual é a primeira sequência da história, o que vem depois, qual é a segunda, a terceira e a quarta, tá? Tanto do Pastor e os Lobos quanto da Assembleia de Ratos, tá? O exercício 12, sim, que vocês vão fazer o quê? Preencher o diagrama, seguir com as principais características de uma fábula. Na vertical, tá? Nós temos aí, na horizontal, certo? Então aqui, por exemplo, responsável por apresentar os fatos, certo? Então aqui, quem que é o responsável por apresentar os fatos numa história? Quem conta a história. Quem conta a história é o narrador. Aí lembra que a gente tem lá os tipos de narrador? Narrador personagem, né? Narrador onisciente, o observador. O observador está do lado de fora da história, né? Vê tudo o que está acontecendo e conta, né? E geralmente é escrito em terceira pessoa.
Já o narrador personagem, ou o onisciente, é aquele que faz o quê? Conta a história em primeira pessoa e faz parte dessa história, né? Ele trabalha dentro da história, então ele sabe, né, com sucessão o que acontecerão, né, nesses fatos, tá? Então, resolvendo o exercício 12, tá? O exercício 13, lá na página 25, tá? Aqui pede para você se reunir com colegas, então a gente sabe que agora não dá, mas vocês têm lá, né, alguém em casa, o pai, a mãe, enfim, o irmão mais velho, né, alguém. Então, se você não consegue resolver sozinho, tá, peça ajuda de um deles, né. O que você vai fazer? Pesquisar outras fábulas. Lembra que eu falei? Vamos estar olhando, dando, né, uma olhada mais aprofundada em algumas fábulas que vocês não conhecem, que vocês nunca ouviram, tá? Então, como vocês estão em casa, dá para pesquisar muita coisa, né? Pela internet, tá? E aí vocês vão anotar as informações. Ah, eu achei essa fábula interessante, né? A moral dela é muito legal, tá? E eu vou escrever, né, sobre ela, né? O que está pedindo aqui. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Anotar o título dessa fábula, tá? Na segunda, qual é o tipo de narrador que existe nessa fábula, tá? Se ele é onisciente, se ele é personagem, se ele é observador, tá? E aí, vem lá, o que é protagonista, tá? Protagonista nada mais é do que o personagem mais importante em torno daquela pessoa em que a história vai acontecer, tá? Então, quem que é o protagonista da fábula aqui do rato e o gato, tá? Assembleia dos Ratos, tá? Quem que é o protagonista, o personagem principal? Certo? Tá? Em torno da qual se constrói a trama. É o gato, por quê? Os ratos, eles querem encontrar uma maneira, né, de que algum sinal seja dado quando o gato está se aproximando. Então, eles estão trabalhando, né, falando sobre, né, o vilão da história, que é o gato, tá? E o antagonista que está logo ali embaixo, tá? O antagonista, então, não precisa ser necessariamente um personagem, tá? Ela pode ser o espaço, tá? Ela pode ser o sentimento que a personagem está sentindo, mas não precisa ser necessariamente uma personagem, tá? Podendo ser o próprio ambiente, se, por exemplo, aqui a sala de aula pode ser, né, o antagonista da história, tá? Pode. Lá na Assembleia dos Ratos, a sala onde se passa a história, pode ser, tá? Então, gente, como eu estava explicando, né, nós temos aí tipo de narrador, protagonista, antagonista, que é o personagem mais importante, em torno do qual a história se desenvolve, e o antagonista, que, por exemplo, ele fica em segundo plano, como se fosse, né, o sentimento, tá, um pensamento, o próprio espaço, tá, ou os fatos, né, os acontecimentos. Aí nós temos o enredo, que eu acabei não colocando aqui, não teve espaço. O que é o enredo, tá, gente? Ele é a sucessão dos acontecimentos, tá? Essa sucessão de acontecimentos, ela não precisa ser necessariamente, né, só o tópico da história, tá? Ela pode ser aonde essa história se passa, né? Se é na cidade, no campo, tá? Se é com a avó, com um tio, tá? Se esse personagem estava triste, estava chateado, tá? Então tudo isso faz parte do enredo. A roupa, né? Os tipos de vestimentas, tá? Tudo isso então que faz parte da história, o tempo, né? Aonde ela vai passando sucessivamente. Aí logo abaixo também nós temos a moral da fábula, tá? Então essa moral é o que? Lembra que eu falei para vocês? Ela sempre é escrita a partir de um dito popular, ou que nós chamamos de provérbios, tá? Mas na linguagem comum são os ditos populares, né? Como eu dei exemplo. Filho de peixe, peixinho é. Diga com quem andas, que direi quem tu és, tá? Tranquilo então sobre o exercício 13. Logo abaixo nós temos o esquematizando, que é um resumão do que seria a fábula, né? O principal objetivo, o público-alvo e as principais características, tá? Então, logo do lado tem um quadrinho amarelo, que eu até coloquei aqui uma observação para vocês lerem, tá? Dizendo,
É um resumão do que seriam as fábulas, tá? Fábulas, então, elas são narrativas contadas ou escritas com finalidade de propor um ensinamento, ou a chamada moral, tá? Os personagens das fábulas normalmente são animais personificados que representam vidas e virtudes humanas, que é o que eu coloquei para vocês. No caso ali, o exemplo, você pode estar usando qualquer animal, tá? Para estar representando esse personagem da tua fábula. Eu vou escrever lá, no caso, o pastor, né? E os lobos, tá? Um personagem ser humano e o outro um animal? Pode, tranquilamente, tá? Nada vai impedir de você criar a tua história e escrever o homem e o leão, tranquilo, né? De repente eles tinham uma amizade, tá? Perfeito, certo, gente? Tá? Então esses seriam os exercícios para vocês fazerem de redação. Lá em literatura vocês já sabem, não vou passar exercícios por enquanto, tá? Que vocês têm que fazer a leitura do livro, certo? Do segundo livro, tranquilo? Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Resolva esses exercícios porque eles são, na verdade, fáceis, tá? A maior parte deles é de interpretação. Então, o que é interpretar? Ler e prestar atenção no que você está lendo, né? Para poder resolver os exercícios. Tá certo? Boa semana e até a próxima aula.